A linguagem Ladder ela é bastante popular entre os programadores de CLPs, justamente pela facilidade de interpretação e baixa curva de aprendizado. Ela é baseada em esquemas elétricos de comando muito comuns na década de 60 e 70, época onde os controladores lógicos programáveis começaram então a substituir esses grandes painéis elétricos comandados por esses componentes. A linguagem Ladder consiste então em duas barras verticais, chamadas rails, e vários degraus, que a gente chama de rungs. E em cada um desses degraus, nós vamos colocar uma lógica em específico que faz uma determinada ação dentro do nosso programa. Os símbolos mais comuns são contatos à esquerda e bobinas à direita. Existe uma convenção visual básica que pode ser aplicada dentro dos nossos programas em Ladder. Nós temos contatos normalmente abertos, verdadeiro se o bit for igual a 1, contatos normalmente fechados, verdadeiro se o bit for igual a 0, e pelo menos 3 diferentes bobinas que facilitam bastante a nossa vida dentro do contexto de programação de Ladder. Nesse caso, a bobina simples, que escreve o bit como resultado de uma rung, ou seja, ele vai ser colocado em nível lógico 1 caso eventualmente toda aquela lógica que nós temos de contato à esquerda for verdadeira. E nós também temos aqui as bobinas que a gente chama de bobinas de set e reset. A bobina set fixa a saída em 1, independentemente do ciclo de scan, e a bobina de reset coloca essa saída em específico, essa saída digital do nosso CLP em específico, em 0, também independente do scan. Para a gente ter uma noção do quão simples é fazer uma transcrição de um diagrama elétrico a relés para um programa em Ladder, vamos tomar como exemplo então um diagrama de uma partida direta. Hoje nós temos um botão de pulso que realiza o acionamento da nossa bobina da contactora K1 e um botão B0 que serve como um botão de desliga. Nós temos em paralelo com o botão B1, botão de liga, um contato que seria um selo de retenção mecânica que mantém a nossa bobina acionada após pressionarmos então o botão pulsador B1. Para a gente fazer o desligamento da bobina de K1, basta nós abrirmos o circuito pressionando o botão B0 para desenergizar então a bobina K1. Nós temos também ali na sequência, como primeiro item do nosso diagrama, um fusível térmico que abre o circuito caso eventualmente seja identificada alguma anomalia no motor. Se nós pegarmos esse diagrama e rebatermos ele de forma horizontal e fizermos um pequeno ajuste, a gente consegue verificar que a sequência lógica ela segue exatamente a mesma, com botões que, quando pressionados de forma lógica, conseguem fazer o acionamento da nossa bobina K1. Observem que se por acaso eu pressionar o botão B1, eu tenho a eletricidade, eu tenho a energia passando da esquerda para a direita, fazendo o acionamento aqui da nossa K1. Ao mesmo tempo, então, que eu tenho, por exemplo, o nosso contato de retenção mecânica também comutando seu estado lógico, fechando o circuito e mantendo ele energizado. Para eu desligar o circuito, basta eu pressionar então o botão B0. Uma transcrição simples desse diagrama para um comando em Ladder é justamente como esse que eu mostro aqui, imediatamente abaixo da sequência do diagrama de comando. Nesse caso aqui nós temos a conjectura dos botões normalmente abertos, com contatos normalmente abertos, temos aqui os contatos normalmente fechados e temos aqui o objeto que vai ser acionado através dessa lógica como uma bobina simples. Observem que foi feita a supressão do fusível térmico, que não traz nenhum prejuízo para o nosso Ladder equivalente. A montagem de um programa em Ladder de partida direta dentro do Machine Expert Basic é bastante simples de ser feita. Então, aqui em propriedades, a gente inativa justamente essa proteção dos aplicativos nas duas operações. Em configuração, a gente vai então adicionar o nosso modelo CE40T, que é o nosso CLP ao qual nós estamos utilizando aqui nas nossas aulas, e vamos utilizar aqui também o nosso cartãozinho de expansão de duas saídas analógicas de tensão TMC2A-Q2V. Na aba de programação, nós temos acesso então à tela onde nós vamos implicar aqui a nossa lógica de programação. Entretanto, antes de começar a escrever qualquer que seja a nossa aplicação por aqui, é importante nós definirmos tags respectivas às entradas e saídas
diferentes dentro do nosso CLP. Como a gente faz isso? Aqui em ferramentas, dentro de entradas digitais, eu posso estabelecer algumas tags nesse campo chamado símbolo a entradas específicas do nosso CLP, que são referenciadas através desses respectivos endereços que nós temos por aqui. Então eu vou fazer o seguinte, já que dentro da nossa lógica nós temos aqui botão B0, B1, F, T1 e K1, vamos transportar essas informações para dentro das tags do nosso CLP. Nesse caso aqui vou escrever aqui com B0, B1, vou ter aqui essa entrada como F, T1 também, sempre lembrando que todas as alterações devem ser aplicadas dentro do nosso programa. E como saída digital, vou colocar aqui a nossa bobina da contactora K1 e também vou fazer a sua respectiva aplicação. A montagem do programa é bastante simples. Vou colocar aqui então contato aberto, contato fechado, vou colocar aqui em paralelo com o contato aberto, contato de retenção mecânica e vou colocar aqui lá no final o nosso objeto que nós queremos acionar através dessa lógica. Vamos colocar aqui também um contato normalmente fechado, que vai representar agora, então, o nosso fusível térmico. No nosso caso, o elemento que vai fazer o acionamento do nosso diagrama vai ser aquele referenciado através da nossa entrada e 0.0, que eu chamei ele de B0. Na sequência, nós temos B1, nós temos FT1, que é o nosso fusível térmico, nós temos como saída, temos a saída K1, e como contato de retenção, também teremos a nossa saída chamada de K1. Observe que a forma como eu endereço cada uma desses contatos pode ser feita através, por exemplo, diretamente do nome da tag ou através do seu endereço físico respectivo. Observem também que sobre cada um dos nossos blocos apareceu uma palavrinha que é chamada comentário. Esse comentário pode ser inserido diretamente dentro dessa tabela, onde tudo que eu escrever aqui nesta posição vai ser automaticamente transportado para esta, ou para esta, dependendo da sua respectiva posição, informações que serão úteis para quem estiver fazendo a leitura do nosso diagrama. Nesse caso aqui eu vou colocar aqui como botão liga. Quando eu vou aplicar aqui, o botão liga passa a ser imputado juntamente no nosso programa. Vou colocar aqui então botão desliga. Fusível térmico. Observem que o nosso programa começa a ficar cada vez mais completo. E de saídas digitais, vou colocar aqui contatora K1. Ou melhor, vou chamar aqui só de contatora. O que esse programa faz mesmo? Ele realiza então a partida direta de um motor qualquer. Vou colocar aqui de um motor. Nesse caso aqui eu vou colocar motor trifásico, utilizando retenção mecânica. E como é que a gente organiza o nosso programa? Vamos colocar então aqui o nome da nossa pool. Vamos colocar então partida motor. E vamos chamar aqui a nossa rank 0 como partida direta motor trifásico. Certo? Todas as alterações que nós fizermos por aqui, elas passam a ser imputadas diretamente dentro do nosso programa. Fazendo a aplicação, no final aqui já está aplicado. Podemos vir aqui em comissionamento e podemos iniciar a nossa simulação. Iniciando o controlador, a gente consegue verificar então o funcionamento do nosso programa. No nosso caso, no momento então que a gente pressionar o botão, pulsar o botão relacionado ao i0.0, a gente consegue verificar que a saída vai ser colocada em nível lógico alto. E nesse caso nós mantemos aqui as condições verdadeiras, o que mantém aqui a nossa contactora acionada.
Quando nós pulsarmos o botão B1, seria o nosso botão de desliga, nós teremos então o desligamento do nosso circuito. Tudo isso acontece também caso eventualmente nós tivermos a condição de fusível térmico sendo acionada da mesma forma. Então, dessa forma, eu consigo mostrar para vocês a forma como a gente estrutura um programa, como a gente aplica uma determinada lógica dentro desse contexto e como a gente faz então os testes para ver se a nossa lógica ladder está respectivamente em funcionamento. Sempre lembrando que ao final dos nossos programas, nós temos então a missão de salvar esse nosso programa para que a gente consiga, em um momento futuro, fazer o seu respectivo acesso e eventualmente melhorias. Nesse caso, nós estamos aqui na nossa aula 2, vamos colocar aqui como partida direta de motor trifásico.